Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos ver aqui as últimas notícias do Timão nesta terça-feira. Galera, informações aí sobre reforços, tem também uma entrevista aí muito boa e emocionante do Hugo, goleirão da seleção brasileira e também do Corinthians. Comenta aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Bom, agora a gente vai falar do goleiro Hugo, nosso querido Hugo Souza, né? Foi convocado pelo Ancelotti e ele teve uma entrevista exclusiva com o Fernando Vidotto, que a gente vai conferir agora. A partir de agora, eu só converso com goleiro de seleção brasileira, senhoras e senhores. Não quero nem saber. Hugo Souza, convocado. Bom Pomerídio, como está? Tô bem. Eu entendi que você perguntou se eu tô bem. Eu respondi que eu tô bem. Não pegou nada italiano ainda pro O Ancelotti te convocou da primeira convocação dele. Italiano é complicado. Vamos pro espanhol que é mais fácil, né? O Hugo tá visivelmente feliz. Menos de um ano depois de chegar ao Corinthians, as boas atuações levaram o goleiro de volta à seleção e logo na lista de estreia do Carlo Ancelotti. Com isso, ele viveu um momento gente como a gente. Você teve aquilo, caramba, o Ancelotti me conhece. Tive esse momento. Quando eu chego em casa e aí minha namorada fala pra mim, amor, caraca, ele tava treinando Real Madrid há pouco tempo e ele te convocou. Eu falei, realmente, é um treinador que de tamanho talvez um dos maiores da história, né, em relação a tudo que ele conquistou, os clubes que ele treinou, e hoje é o treinador da seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo. Essa é a segunda convocação na carreira do goleiro. A primeira foi em 2018, quando ele defendia o Flamengo. Mas olha, a reação dele ao saber que foi chamado. É que dessa vez, a amarelinha tem ainda mais significado. Essa tem um gosto especial, claro, por tudo que eu passei, por altos e baixos, e conseguir, dentro desse último ano e meio, aí, achar uma sequência, uma regularidade, manter um bom nível, conseguir desempenhar o melhor do meu futebol, e isso se tornou mais especial ainda. São vários motivos para o goleiro se sentir em casa na seleção. Treinos no CT do Corinthians, vai ter jogo na Arena em Itaquera e um reencontro com um gigante da nossa história que sempre deu um jeito de estar por perto. Pô, o Tafarel é um cara que querendo ou não, ele sempre me acompanhou. O Tafarel mandou mensagem pra mim quando eu estreiei no Flamengo. O Tafarel mandou mensagem pra mim quando eu tive a primeira falha. Ele mandou mensagem pra mim aqui no Corinthians, assim, tipo, parabenizando. Ou seja, é um cara que, desde quando eu fui lá na seleção em 2018, ele me acompanhou, assim. E agora, novamente, podendo desfrutar do dia a dia, pra mim vai ser incrível. E espero que, se Deus quiser, se torne rotina. Até porque ele é o treinador de goleiro da seleção brasileira. Hugo Souza é uma das novidades de um Brasil que quer voltar a ser potência. O novo treinador com certeza tem passado a confiança de que isso é possível. É um treinador com peso gigantesco, que sabe tirar, acredito eu que ele vai saber tirar o melhor de cada jogador, né? Você vê isso, eu vejo pelo que ele fez no Real Madrid, com o Vinícius, com o Rodrigo. Ele fez o Vinícius ser o melhor jogador do mundo, então acredito que ele sabe os caminhos, sabe como potencializar o melhor de cada um. E eu espero que ele possa ajudar bastante a gente a conseguir trilhar esse caminho. Boa sorte para o goleiro Hugo. Vamos agora falar dos confrontos da Copa do Brasil. Ontem teve sorteio na CBF e se liga no que saiu. São Paulo vai pegar o Furacão, né? O Red Bull Bragantino vai pegar o Botafogo do Rio. E, moleque, olha isso aqui. Saíram nas bolinhas lá Corinthians e Palmeiras, velho. Então, pela primeira vez na história da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar, fechado? Então, a gente tá ansioso para esses jogos. Inclusive, quem tá do lado esquerdo aqui decide o confronto em casa. Então, será decidido no Allianz Parque. A gente pode começar pela Copa do Brasil, Vessa, mesmo. Porque a Copa do Brasil, vamos combinar que talvez seja a única possibilidade que o Corinthians tem de levantar um título, além do Paulista que já ganhou. Né? O brasileiro parece não está muito no radar. Esse homem que está atrás de você gosta de uma Copa. E assim será. Assim, já era tratada como prioridade, né? Tava claro que estava acima da Sul-Americana, por exemplo, quando o Corinthians vai com time reserva para pegar o Racing do Uruguai, precisando fazer saldo de gols. Então já era prioridade. Sobraram duas competições e você tem o Palmeiras pela frente,
Pode ter certeza que entre os dois confrontos da Copa do Brasil, pode ser quem for no Brasileiro, vai tirar todo mundo do jogo e vai fazer a quarta e a quarta, né, 2 quartas-feiras, como, ó, meus titulares estão na quarta, descansam domingo e vão jogar quarta-feira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, em relação à competição, será tratada como prioridade máxima, sobretudo essas oitavas de final. Tem uma coisa, né, que esse sorteio impõe com o derby, com o Flamengo e Atlético e com o Fluminense e Inter, para os outros que não estão envolvidos, que vão assistir de camarote. Três pretendentes ficam pelo caminho nas oitavas. São 3 confrontos de candidatos, né? Então, poderia ter um sorteio mais limpo, digamos assim, né? Com favoritos em todos os confrontos, né? O que não é o caso, né? Então, é uma situação... então, vai imaginando que o Corinthians trate como confronto da vida e, eventualmente, avance, além de tudo, além de tirar o Palmeiras, ele vai saber que ou o Flamengo ou o Atlético estão fora, ou o Fluminense ou o Inter estão fora, vão faltar 8 times e aí, né, começa a virar um negócio mais alcançável, né? Então tem esse detalhe você também. fica 5 jogos de um título e título grande. Exato. Não é pequeno. Copa do Brasil é um título grande. Fora que 100 milhões, cara, o campeão. 100 pau vai dar tudo quase, 96. Só coloca de novo os confrontos aí, só para eu fazer uma questão aqui. Uma questão sobre os confrontos ainda. A gente falou, né, que tem 3 confrontos de candidatos a títulos, né? Fluminense Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O que significa que um desses 3 desses 6 estarão fora. O que você pode ter uma boa chance de você ter nas quartas de final muitos times que nunca ganharam a Copa do Brasil, por exemplo. Pode ter. Pode mesmo. O CRB, o CSA, o Bragantino, né? Bahia, né? Bahia. Né? Isso pode acontecer mesmo. Botafogo também, né? Isso pode acontecer. Lembrando que para o Corinthians 22 finalista, 23 semifinal, 24 semifinal. Então, os últimos 3 anos de Copa do Brasil foram fortes do Corinthians, ficou a um pênalti de ser campeão, e nos outros 2 anos caiu para aquele que seria o campeão, né? 23 cai para o São Paulo, que termina campeão, 24 cai para o Flamengo na semifinal, que seria campeão. Você preferiria São Paulo ou Palmeiras? O que você escolheria? O São Paulo. Pelo atual momento de São Paulo, pelo histórico entre os 2 clubes de mata-mata, sem dúvida nenhuma, São Paulo. Acho que o Palmeiras vai ser mais desgastante em todos os sentidos, assim. Até por vir agora... A sequela é maior eu acho. Que é com o São Paulo? Eu acho, sinceramente, eu acho, porque... que minimize um pouco o fato de ter vencido o Paulista. Imagina para o palmeirense, por exemplo, perder as 2, como você disse, os 2 mata-matas do ano. E não tem nem como devolver, né? Porque o Corinthians não está na Copa Libertadores. Então, seria realmente para o Palmeiras ruim. Repito a pergunta para vocês. E o palmeirense? Preferia pegar o São Paulo ou o Corinthians? Eu acho que é o Corinthians. Para ter a chance de devolver. Pelas circunstâncias, para ter a chance, né? E acho que é mais basicamente por isso, né? Com o São Paulo a disputa é muito raivosa, sabe? É muito visceral. E o São Paulo encaixa, parece bem com o Palmeiras, né? Tanto que foi ganhar na última bola. Essa é outra... Nem estou pensando na parte esportiva, estou pensando na parte institucional, sabe? Esse lugar que o Palmeiras ocupou, que era do São Paulo, e que o São Paulo está remando para voltar, enfim. Eu acho que 2 corpos gigantes não ocupam o mesmo espaço. Um vai ficar sempre um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, né? E tem uma disputa muito raivosa, né? Tem essa coisa dos jogadores do São Paulo que se machucam lá no sintético, tem os português de M. A coisa com o São Paulo é muito mais bélica, e para mim, institucionalmente, do que com o Corinthians. Lembrando que os 2 estão no caminho, a coisa da Libertadores, né? O caminho dos 2 se encontra. A coisa com o Corinthians é mais da arquibancada, entendeu? Pé de galinha, cabeça de porco, não sei o quê, a rivalidade e tal. Com o São Paulo, não.
Eu sinto que com o São Paulo é mais institucional. É mais institucional. Ela é mais... eu não gosto de usar esse termo, né? Eu ia usar odiosa, mas ela é mais raivosa, ela é mais irritadiça, entendeu? O Corinthians, a derrota, depois que passa, acalma. Com o São Paulo, quando vence, isso marca muito mais do que com o Corinthians, na minha concepção. Muita gente vai dizer que não, que é o contrário. Eu estou falando em termos institucionais. Esportivamente, é óbvio que Palmeiras e Corinthians, para mim, é a maior rivalidade. Tal. Existe essa coisa histórica no futebol paulista e brasileiro. Mas é uma diferença que eu faço. Diferença. Agora, Mas acho que nesse ano, em relação aos dois, o Palmeiras tem muito mais a perder, né? Então, é a pergunta que eu ia fazer. Até por conta A da corneta final vai cantar mais forte para quem? Até por conta da final do Paulista. Eu digo perder o seguinte, se ele for eliminado pelo Corinthians, a Libertadores, a semana seguinte, vira obrigação e o Brasileiro idem, né? Ele vai ter perdido 2 pro Corinthians, vai ter prolongado essa situação e vai ficar mais... e dá a sensação de ajudar, salvar o Corinthians. Exato. E vem acontecendo nos últimos... Por isso mais a perder, né, nesse aspecto. Mas o que ele está dizendo salvar é que nos últimos jogos todos, em vários momentos, se você puxar... Então, por exemplo, o jogo da cabeça de porco, o Corinthians era quase time da rebaixamento ali. Aí aquilo impulsiona o Corinthians a vir na sequência de jogos e ganhar. Então, vários momentos recentes do clube, o Palmeiras rateou ali para o Corinthians e o Corinthians avançou, passou de fase, saiu do lado de baixo. Então, isso tem esse efeito aí também que os torcedores sempre lembram. Então, a corneta soará mais forte, nesse caso... É que você viu que o Mancini elencou 5 pontos, que transformam o Palmeiras num time mais forte que o Corinthians hoje, num clube mais forte. E se não der certo nesses 5 pontos... Então, a partir do momento que você tem esse cenário favorável para um dos dois, o esperado é o Palmeiras avançar, né? Num clássico que está desequilibrado dessa forma, analisando fora, né? Por cima. Não pega um Corinthians. Por isso tem mais a perder. Pega o rubro-negro, pega o torcedor do Fluminense. A hora que ele olha esse confronto e fala, não, o Palmeiras vai passar. Tira os dois. O restante do país vai falar, o Palmeiras vai passar. Então, se isso não acontecer, claramente os efeitos para quem é tão favorito nacionalmente, numa visão nacional, certamente vão ser maiores os efeitos, né? Agora, se o Corinthians não passar, também acabou o ano, né? Aí só vai pagar a conta, ver o que vai fazer com o resto do ano. E aí tentar fazer um bom papel no brasileiro, até que ponto. E ele brasileiro ir para Libertadores. Voltar para Libertadores. Não, aí, sem ironia nem nada, volta aquela história. Vai para Libertadores para quê? Porque não faz nada na Libertadores. Então, mas aí, gente, vamos ser claros. O Corinthians tem chance de ser campeão. Não dá para dizer que é 0, porque a vida é dura. Né? De quê? Brasileiro? Não tem. Enfim, mas vamos lá. Vamos imaginar que tem alguma possibilidade. Se perder para o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acaba. Literalmente acaba. Então, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Porque você vai ter uma possibilidade de ir para uma talvez, Libertadores, que já compromete o ano seguinte outra vez. Um monte de jogo no início. A única coisa que eu ainda tenho que esperar de verdade é a janela. Porque o Corinthians pode ser até pior. Pode ser melhor? Pode, mas pode ficar pior também. Então. De verdade. Então, estou falando hoje. Né? É difícil falar sem essa danada dessa janela fechar e acalmar um pouquinho ali em termos de saída e chegada. Porque o Corinthians... Não vai fechar. Tem janela antes do Mundial e depois. Não, já está até rolando, né? Então, essa já está aberta. Isso. Mas eu digo o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque por causa do ano passado. Aquele Corinthians pré-janela cairia. Era impossível não cair aquele time. Caía, não sei, mas... Caía, cara. Era muito, muito ruim. Era daqueles que no Mineirão tomava 3-0 sem chutar uma bola no gol. Era muito frágil. Veio a janela. O time, por um gol, não termina com o melhor retorno. Ele termina em segundo melhor, faz o segundo melhor retorno, fica um gol do Botafogo, porque o Jandrei perdeu a bola. O Corinthians teria sido campeão do retorno com aquela janela. Então ela muda muito, cara. Ela pode mudar muito. Mas essa janela não vai se repetir, né? Não. Isso Seja qual for o presidente. Nesse nível não vai. Nunca se sabe. Não, acho que não dá. o Fabinho falou aí. Vamos ver. Não, vai trazer, eu acho. Principalmente atacante de lado. Não tem nenhum. É o único elenco do país que não tem um cara de velocidade no seu ataque. 1-0. Não tem ninguém.
Então um outro vai chegar. Mas e o Yuri? Não vai... E se o Yuri fica? E o Garro? E o Memphis? Não dá pra saber, Não, o Memphis cara. não vai sair, vai. Vai jogar aí torneios pela Holanda e tudo mais, cara. Não sei. Meio do ano. A janela do ano passado, pra gente lembrar um pouco. Do Palmeiras além do Memphis, teve Carrinho. A janela fechou. Ou você faz tudo antes ou não adianta. Então, mas esse é outro, eu concordo que esse é outro ingrediente. Então, imagina, ó, tem Palmeiras e Corinthians sim. daqui a pouco. Ah, agora o Memphis vai embora, não sei quem vai embora, não sei quem Você vai tem razão, embora. mas o Guedes, como que o Guedes vai embora? Não, mas Ou ganhamos de 2-1 a ida do São Paulo na Copa do Brasil, então uma decisão no Morumbi. Mas aí ele quis ir. Valeu, né? e tô indo embora. Mas não por uma decisão do Corinthians. Olha, ô Memphis, desculpa aí, não vai dar pra ficar com você, vai embora Porque e não tal. tinha dinheiro pra cobrir a oferta, não tinha nada e teve que liberar. Não, eu tô falando que a decisão do Corinthians de abrir mão de jogadores agora com esse confronto aí na frente não é fácil. Imagina a torcida. Mas pelo que está no orçamento, é preciso fazer 189 milhões em venda de jogador. Deve estar aí com uns 30, 40 milhões, com aquela coisinha de uma molecada aqui, outra ali, um mecanismo de solidariedade. Não, falta muito dinheiro para fechar. Vai ter que vender. O ex-diretor financeiro, tudo bem, ele não está mais no cargo. Ele falou, eu vou ter que perder de 1 a 2 jogadores principais, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer quase 200 milhões de... Então, pelo orçamento, são 189 milhões de venda de jogador, e não tem isso nem perto disso até agora. Agora sim, né? Então vamos analisar as duas últimas janelas de meio de ano do Corinthians. Uma era no final do governo, do Ilho, e foi isso aí, perde o Roger Guedes, não contrata o Matias Rojas naquela situação toda. E aí a outra foi do Augusto. O Augusto rasgou o orçamento, né? Chegou lá, arrebentou e fez a janela do Memphis e mais não sei quanto. Agora a gente não sabe quem estará no poder, né? Pode ser até um poder interino. E aí, talvez seja isso que você tenha colocado, Tironi. Pode ser o Stabile, pode ser quem quer que seja. Pode ser que o Augusto esteja de volta. Não, sei lá. Que tá. Não Então, tem o Augusto volta dia 9/8 só. A Assembleia. Então já vai ter fechado a janela. Já fechou a janela, exato. Bom ponto. Então vai ser um comando interino. Interino, isso aí. Qualquer comando interino que seja, quando sai o confronto Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, temos um problema. Claro. Temos uma pressão para não enfraquecer o time. E a minha... Temos a pressão esportiva, que muitas vezes faz... depois a gente vê a questão econômica. Né? Ninguém interinamente vai ter um plano de saneamento do Corinthians. Agora. Plano de saneamento... Pelo menos até esse jogo, até esse confronto. Pois é. Então até o fechamento da janela. Né? Só que aí que entra o negócio. Eu não preciso ter, eu sou interino e tenho Corinthians e Palmeiras. Mas a janela já fechou, você já teve que tomar a decisão. Sim, mas por exemplo, se o cara puder evitar a venda do Yuri Alberto, não, isso aqui fica aí. Mas vai evitar como? Não sei. Sei não, lá. Aqui, Então, sei lá. Oferece o quê? Não sei. Tá devendo as calças pro mas empresário. até agora não conseguiu. Não, até agora conseguiu. Vai ter que fazer de novo. Bora agora já, né? Já antecipou cota lá do ano que vem, porque precisa pagar umas coisas, não é isso? Não tem essa informação de antecipação de cota ainda. Ainda estou para questionar a diretoria sobre esse tema. Na verdade, também já tinha antecipado. Não é que antecipou, né? Você pegou o empréstimo da LFU de 150 milhões. Quando fechou o contrato com a LFU, uma das condições foi receber 150 milhões de maneira antecipada. E aí é um empréstimo, mas que você conseguiria devolver como cota. Então já houve esse, entre aspas, esse adiantamento. Já usou, porque não tá faltando? 150... Não, isso foi lá quando fechou com a LFU, lá atrás. Já faz um bom tempo isso. A única dúvida que eu tenho em relação, por exemplo, o Yuri, vamos pegar ele como personagem. Entrou o que o Massa diz, são 35 milhões que está devendo para o empresário dele. E o cara está enchendo o saco na justiça, tentando bloqueio judicial e tal. Chega aí uma oferta de 30 milhões de euros, 25, que é possível chegar, um cara que tem os números que ele tem, 24 anos, acabou de fazer 24, acho que pode chegar de 25, 30. Tudo isso? Sim. Já negou de 20, 25, já negou e não quis vender. Então, agora... se chegar uma de 30, nós estamos falando de 180 milhões. O Corinthians tem 90 e o Zenit 90. Então, aí você dá 30 para o empresário, acalma ele e fica com 60. Mas perde seu principal atacante. Né? Vamos fazer tudo no imaginário. Fosse ainda o Augusto Melo, ele venderia o Yuri? Não, acho que não.
E mesmo interino eu acho que não. Só que depende muito do jogador. Hoje em dia, se o jogador forçar, cara, é muito difícil. É um pouco que ele falou do Roger Guedes também, né? É isso. Tudo bem. É muito difícil, cara. Se o jogador forçar... Pode ser. Agora, pode ser também que... Transferban batendo na porta. Mas... História do Maicon, né? É só mais um, né? É. Tem o Garro, já tá lá. Félix Torres já tá lá. Rojas já tá lá. O Maicon é o quarto e o menor dos problemas, porque é 1 milhão de euros. O outro é 55, o outro é 48. Rapaz. Entendeu? Esse é o... Milhões? Esses são 6. Esse ainda é pouco. Reais. De reais. 1 de euros dá 6. Então é pouco. Esse ainda, por incrível que pareça... Existe chance do Garro sair no meio do ano? Também existe, claro. Acho que todos têm, cara. Com janela aberta e um clube... Ó, faz essa equação. Janela aberta, clube fragilizado financeiramente. Tem chance. Tá aberta a possibilidade. Galera, e será que o homem tá pintando uma vaga aí no Corinthians, hein? Roger Guedes deu uma entrevista, galera, e falou, né, sobre um retorno ao Corinthians. Ele falou que caso volte ao Brasil, a preferência vai ser sempre o Timão, porque ele falou que vai dar preferência onde ele foi mais feliz. E ele disse que foi mais feliz no Corinthians, então... o Timão seria a prioridade dele. Galera, atualmente ele tá lá no Al Rayyan, clube que tá desde 2023, quando ele deixou o Corinthians ali em meados de agosto, julho, na Copa do Brasil. Antes do segundo jogo contra o São Paulo na semifinal, ele acabou deixando o Timão rumo ao Catar. Tá lá, já tem praticamente aí, vai fazer 2 anos. Então é um cara que desperta muito interesse de todos os times brasileiros aí que tem condição de comprar todos os anos ele é especulado em Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e esse ano não foi diferente, né? Nessa janela que teve no começo do ano, ele foi especulado no Timão, e agora que vai abrir novamente, né, em agosto e setembro a janela vai estar aberta, e ele foi especulado novamente. E ele, galera, falou aí, né, sobre a vinda dele de volta. Ele falou sobre a preferência, né? Ele falou o seguinte: pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza gostaria de voltar. Faz parte, você sempre quer voltar para onde foi feliz. Gostaria de ter conquistado um título. Todo mundo brinca que se tivesse sido campeão, eu me tornaria um ídolo do Corinthians, e se tornaria mesmo, cara. Vamos supor que o Corinthians fosse naquele ano, 2023, o campeão da Copa do Brasil. Com certeza ele já ia estar numa prateleira bem alta. Por quê? Porque naquele momento ele não era o artilheiro da Arena, mas estava muito perto. Ele estava com tipo 31 gols e o Romero com 39, eu acho. E ele fazia muito gol, cara, muito gol. Então ele com certeza pegaria ali a artilharia da Arena. Imagina, artilheiro da Arena, campeão da Copa do Brasil, fazendo um golaço contra o Atlético Mineiro, sendo decisivo. Então, cara, com certeza ele se tornaria ídolo aí pra muita gente. Muitos torcedores têm ali pra ser ídolo tem que ganhar mais coisas, né? Mas tem gente ali que só de conquistar um título e fazer, ser protagonista desse título já é muita coisa. Então, com certeza ele, nossa senhora, seria muito bom ver ele conquistando o título. Com certeza ele estaria numa prateleira mais alta ali, entre os maiores jogadores do Corinthians. Comenta aqui, galera, o que você acha dessa volta dele? Você aprovaria? Acha que ele daria certo no Corinthians, hein? Seria muito bom essa volta dele. Deixa abaixo sua opinião. Sem mais delongas, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.